física permite também que um corpo pesado possa flutuar na água, como os grandes navios, os grandes transatlânticos. Por exemplo, nós temos o maior exemplo de um desastre, que é o famoso Titanic. Quem nunca assistiu sobre o Titanic? É muito conhecido. Um navio gigantesco que fazia uma viagem partindo da Inglaterra para os Estados Unidos, com destino a Nova York, e levava cerca de 2.200 pessoas dentro dele. Era na época a maior embarcação do mundo. O seu dono chegou a dizer, o homem que projetou o navio, disse: esse navio é tão sofisticado que nem Deus poderá afundá-lo. Essa foi a blasfêmia que custou caro para aquelas pessoas que estavam dentro daquele grande navio. E, exatamente, 4 dias após ter saído da Inglaterra, o gigantesco Titanic, exatamente às 23 horas e 40 minutos, ou seja, 11 horas e 40 da noite de 14 de abril de 1912, aquele gigantesco navio foi abatido por um iceberg, uma pedra de gelo gigantesca, a qual chocou-se contra a lateral do Titanic e abriu um rombo irreparável. Aquilo causou um dano terrível. As águas começaram a entrar e eles mandaram pedido de socorro, mas o socorro não chegava. E as águas foram entrando e aquele gigantesco navio com 2.200 pessoas lá dentro, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres. E, para encerrar a tragédia, às 2 horas e 40 minutos da madrugada de 15 de abril, o Titanic, totalmente tomado pelas águas, mergulhou e desapareceu nas profundezas do Atlântico Norte, levando consigo centenas de passageiros que morreram. Ele foi parar a uma profundidade de cerca de 4.000 metros, 4 quilômetros. Vejam bem o que é blasfemar contra Deus. O navio que nem Deus poderia afundar, afundou em poucas horas. Foi parar no fundo do oceano do Atlântico Norte. As águas estavam tão geladas naquela noite, cerca de 0 graus, que a maioria das pessoas morreram de hipotermia. Não puderam suportar o gelo terrível da água. Perderam a vida cerca de 1.500 pessoas. Foram mortas naquela noite, no naufrágio do Titanic. Foi talvez o maior desastre marítimo da história. Aquilo ficou como um exemplo. Então nós vemos que a perfeição que o homem imagina nunca é uma perfeição verdadeira. É uma perfeição falsa. Ela não tem todo o fundamento que nós precisamos para que seja uma perfeição realmente genuína. A perfeição está só em Deus. Tanto que Jesus chegou a dizer, Mateus 5,48, que nós devíamos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus é perfeito. A perfeição é só Deus, meus irmãos. Então, nós sabemos que num futuro bem próximo, logo no arrebatamento da igreja, então Deus vai trazer a perfeição. Ele vai trazer um novo céu, uma nova terra. Apocalipse capítulo 21. Agora entenda que novo céu e nova terra não quer dizer que Deus vai destruir o céu e destruir a terra para colocar outra terra nova. Não, Ele vai renovar essa terra. Ele vai tirar seu povo daqui dessa terra. E essa terra, de acordo com a carta de Pedro, ela vai virar uma bola de fogo. O pecado será queimado, a atmosfera será queimada. Por isso que fala que os céus também serão queimados, de acordo com a carta de Pedro. Porque os céus, a atmosfera, está infestada, está cheio de lixo espacial. Essas naves que vão no espaço e explodem, elas ficam circuncidando a Terra, voando na órbita terrestre. A Terra está toda cheia de lixo ao seu redor, no espaço sideral. E também demônios, os demônios estão também no espaço. Então Deus vai eliminar tudo isto para trazer uma coisa perfeita, uma terra perfeita, uma terra nova, renovada. Por isso que fala novo céu e nova terra. Certa vez uma mulher questionou comigo sobre a nova terra. Ela disse que Deus ia destruir essa terra, ia acabar com tudo e criar um novo planeta, uma nova terra. Eu falei, não,
Deus não é um covarde, ele não é um perdedor. O plano original era que o homem habitasse nessa terra. Ele não vai deixar isso aqui para o diabo, não. Ele vai destruir os demônios que infestam a terra, destruir o diabo. Isso aí vai levar um fim total. Por isso que nós não cremos que existe um inferno eterno, como infelizmente a maioria das religiões estão pregando por aí. Não existe, o diabo não tem vida eterna. Como o diabo poderia viver eternamente no inferno se ele não tem vida eterna? Os pecadores também não têm vida eterna. Então, essa doutrina falsa, diabólica, de que haverá um inferno eterno, isso é tudo papo furado, não existe na Bíblia. Podemos provar dentro da Bíblia, talvez não tenhamos tempo para isso hoje, nem estou preparado para fazer uma explanação completa desse assunto. Mas vou trazer um sermão a esse assunto. A Bíblia fala em destruição eterna, mas não fala de inferno eterno. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram queimados com fogo eterno, fogo que veio da parte de Deus. Mas hoje eles não estão queimando. Sodoma e Gomorra não estão queimando mais. Foram queimados, foram destruídos, virou cinza. Hoje só tem vestígios. Então aquele fogo eterno não era um fogo que ficava queimando eternamente. Isso aí é falta de conhecimento. É a teologia falsa que ensina essas coisas. E as pessoas se apegam tanto a isso. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. Sim. Certa vez eu conversei com um irmão na fé, e ele me contou que foi questionado por um senhor, também acerca da nova terra. E esse senhor teimou com o irmão lá, disse que Deus ia destruir a terra por causa do pecado, por causa da sujeira. Ele ia destruir tudo. Aí o irmão usou de sabedoria e falou para ele: escuta aqui, meu amigo, se o senhor tiver uma casa bonita, um palácio, uma mansão, e a sua mansão se encher de aranhas, escorpiões e cobras, o que o senhor faz? Ele pensou, meio sem graça, falou: bom, eu vou eliminar aqueles bichos lá e vou deixar a casa lá, porque o problema é os bichos, não é a minha casa. Eu vou eliminar os escorpiões, as cobras, as aranhas. Então ele se entregou pela própria boca. Aí o irmão falou: tá vendo? Então Deus vai fazer isso também. Não é a terra que não presta. É os demônios, Satanás e suas legiões que estão infestando a terra. É o pecado, é a sujeira, é os homens maus que não creem em Deus. Vivemos num tempo de incredulidade terrível. As pessoas não acreditam mais em Deus, elas zombam quando se fala de Deus. Elas preferem dar ouvido a Satanás, como Eva fez lá no princípio, e trouxe toda essa tragédia para a raça humana. Estamos vivendo um tempo igualzinho. O irmão William Martin Branham, o profeta desta era, ele chegou a pregar a mensagem intitulada O Éden Satânico. Ele disse que Satanás levou 6.000 anos para construir o seu Éden satânico aqui na Terra. E hoje está em evidência o Éden satânico. Satanás está tomando conta de tudo. Ele se apoderou da ciência, se apoderou da tecnologia. A tecnologia hoje é usada mais a favor do mal do que a favor do bem. A tecnologia é uma coisa de Deus, mas o diabo tem usado ela de uma maneira terrível. Nós temos hoje a internet, que é uma arma terrível na mão de Satanás. Tem levado vidas a se perderem, casais a se separarem. Hoje em dia é isso que nós vivemos, meus amados irmãos. O Éden satânico. Infelizmente temos chegado a esse ponto. Mas o tempo está próximo, porque os sinais da segunda vinda também estão evidentes. E Jesus falou dessas coisas, ele disse: quando isso acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Prezados irmãos, vocês poderão também ouvir essa mensagem, que é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Mateus 17, 11. Vocês poderão ouvir também através do pastor Maurício. Ele tem o Tabernáculo da Fé em Jandira. Ele dirige culto em Guapiara e várias cidades aqui do estado de São Paulo. Ele está pregando lá. Eu vou deixar para vocês aqui o link para que vocês possam acessar. E os cultos do pastor Maurício são transmitidos ao vivo pela internet para o Brasil e o mundo. Eu faço parte do Tabernáculo da Fé em Guapiara. Então, estaremos sempre levando para vocês esta palavra, esta mensagem. Esperamos que vocês possam receber essa mensagem no seu coração,
crer e serem grandemente abençoados. E não esqueça então de sintonizar o Pastor Maurício. Vou deixar para vocês o link no final do vídeo. E pode acessar também a Palavra Original de Goiânia. Lá temos o Tabernáculo da Fé em Goiânia, que é o maior tabernáculo aqui no Brasil. E foi iniciado o trabalho pelo saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, que já dorme no Senhor. Mas hoje estão pessoas de confiança lá, tropa de elite, estão mantendo essa palavra viva. Essa é a palavra original que nunca vai se contaminar. As igrejas estão caindo, infelizmente, estão todas mundanizadas, infelizmente. Não temos nada contra as pessoas, mas o sistema que as dirige está falido totalmente. Mudaram tudo. Hoje em dia pregam mais por dinheiro. Aqui nós não estamos para pedir dinheiro para vocês, não. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, não para vender a palavra para vocês. Então esses falsos pregadores que estão explorando o povo acabam lançando descrédito no Evangelho, porque o povo está sendo explorado, infelizmente, pelos falsos pregadores, falsos pastores, que estão enriquecendo, comprando fazendas com o dinheiro do povo e pregam somente por dinheiro. Cantores evangélicos, entre aspas, que para ir cantar numa igreja eles pedem 5 mil, 10 mil reais para ir cantar numa igreja, abrilhantar uma festa. Isso aí é falta de conhecimento das Escrituras, porque não foi assim que Jesus nos ensinou. O apóstolo Pedro disse para aquele paralítico, ele falou, não tenho nem prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não tinha prata nem ouro, diferente dos pregadores de hoje, que estão cheios de prata e ouro. Pedro não tinha a prata nem o ouro, mas ele tinha o poder de Cristo para fazer o paralítico levantar. Eu li uma história que certa vez um bispo visitou o Vaticano, a sede da Igreja Católica lá em Roma, e ele chegando lá viu tanto ouro, tanta riqueza lá, porque lá está toda a riqueza do mundo, no Vaticano. E o bispo ficou tão admirado com aquilo, ficou maravilhado ao ver tanta riqueza. Aí diz que um dos que estava acompanhando o bispo falou, está vendo aqui? Está vendo, excelência? Aqui nós não precisamos dizer como Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, porque aqui nós temos. Aí o bispo escutou e falou, mas também não podemos dizer como ele disse ao paralítico, em nome de Jesus levanta e anda. Quer dizer, Pedro não tinha prata e ouro, mas tinha o poder de Jesus, tinha o nome de Jesus. Agora no Vaticano eles já distanciaram que tinha ouro e não precisava falar como Pedro, mas não tinha o poder para fazer um paralítico andar. E é isso, meus amigos, por aqui vou encerrando. Vou deixar aqui o link do pastor Maurício para vocês assistirem as lives e acompanhar o trabalho do pastor Maurício. Ele está no Tabernáculo da Fé em Jandira, temos também em Sorocaba, e vocês vão entrar em contato e conhecer mais acerca dessa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Agradeço muito a atenção de vocês e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.